Olá, meu nome é Viviane Taleb, sou estudante da Faculdade Estácio de Sá, estou cursando graduação em Pedagogia, primeiro semestre EAD. Estou apresentando meu PCC de História da Educação, onde o título Revisando a História da Educação. Conforme os conteúdos das aulas e os módulos de cada tema, estarei desenvolvendo o PCC solicitado. Vamos começar falando sobre as características e contribuições dos modelos educacionais ao longo da história. Idade Média. A metodologia de ensino baseava-se na literatura de texto e na exposição de ideias feitas pelos professores. Aulas muitas vezes eram por meio de debates entre mestres e alunos, travados em públicos, onde discutiam sobre um tema determinado. A educação medieval resumia-se em técnicas adquiridas em ênfase de formação religiosa, desenvolvimento da literatura e escrita do latim e desenvolvimento de habilidade, como falar, refletir, pensar, debater e concluir. Os tipos de escola eram paróquia, voltada para a formação dos padres, monástica, voltada para a formação de monges, palatinas, formação ampla de indivíduo voltada para os filhos dos nobres. Universidades medievais eram comunidades formadas por mestres e estudantes, voltada para o ensino de pesquisas, produção de conhecimento, reflexão e debates. Um marco na história da educação no mundo e no Brasil foi a paideia grega e escolástica. Paideia grega. Após milhares de anos e gradativa evolução social, chegamos à Grécia Antiga, onde a educação ocidental é devida à paideia grega, um complexo educacional de ginástica, gramática, retórica, música, matemática, história, filosofia, entre outros motivos para a formação de cidadãos capazes de exercer ativo papel na sociedade. Neste contexto, a educação era para alunos seletos, excluindo-se mulheres, escravos e estrangeiros. Escolástica. Avançando um pouco mais no tempo, chegamos à Idade Média, temos os mosteiros como responsáveis pelo ensino, ainda assim seletos, como alunos de elite e estudos extremamente ligados à religião, onde Deus era para todos e por todos, e o único meio de salvação e sucesso. O surgimento da educação pública foi em 1717 na Prússia, instituída a escola obrigatória para crianças entre 5 e 12 anos, pelo Frei Frederico Guilherme. Essa educação obrigatória era de profundo interesse do Estado para a formação de soldados e operários, onde revolucionou a sociedade em vários aspectos. Já no Brasil, desde a chegada dos jesuítas, no período colonial, muitas mudanças ocorreram na educação. Alguns problemas, porém, ainda assombravam os brasileiros. A educação era focada exclusivamente na catequização. Foi assim que nasceu o embrião do ensino no Brasil, em 1549, quando os primeiros jesuítas desembarcaram na Bahia. As aulas lecionadas para os índios ocorriam em escolas improvisadas, constituídas pelos próprios indígenas nas chamadas missões. Já os filhos dos colonos recebiam conhecimento nos colégios locais mais estruturados por conta do investimento mais pesado. Após a expulsão dos jesuítas, comandado pelo primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, significou uma remodulação total do sistema de ensino, onde formalmente, em 1772, ocorreu a Reforma Pombalina. Em 1823,
passou-se a discutir políticas da educação pública e a criação da universidade no Brasil. O resultado desse movimento veio na Lei de 15 de outubro de 1827, que determinou a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e vilarejos. Com o processo de abertura e redemocratização a partir de meados da década de 1980, o sistema escolar se reorganizou e em 1996 foi publicada uma nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a qual rege o sistema escolar brasileiro na atualidade. Chegada à educação moderna, a renovação tem íntima relação com as novas tecnologias, que permitem uma experiência escolar mais completa e dinâmica, e envolve os seguintes pilares: modelo sistêmico de avaliação, mudança no senso comum baseada em referências teóricas, gestão de conhecimento dos estudantes e cybercultura, cultura da internet. Já na educação tradicional, conta com um modelo pouco dinâmico, o que não permite uma vivência prática e a participação ativa no aprendizado. Referente a um dos tópicos solicitados, o diálogo entre a história e a pedagogia é muito importante na medida em que a ajuda do pedagogo a compreender as estruturas de sua ciência e o historiador a compreender a transmissão de conhecimentos. Escolhi duas propostas pedagógicas e métodos diferentes de ensino entre duas instituições, o Colégio Militar e o Colégio Técnico. No Colégio Militar, temos a criação do CEPMG, Colégio Estadual da Polícia Militar, onde o tema é o civismo e a cidadania, representada pelo conceito de ensinar, focada na formação de cidadãos conscientes, participativos e possuidores de direitos e obrigação. E o Colégio Técnico escolheu o Liceu de Artes e Ofícios, escola de formação técnica, instituição particular voltada para o ensino médio e técnico. Visa estimular o talento e as habilidades dos alunos operários através do ensino artístico aplicado para artes e ofícios. Criado no Brasil o primeiro liceu no Rio de Janeiro, de 23 de novembro de 1856, fundado pelo comendador e arquiteto Joaquim Bittencourt da Silva, também fundador da Sociedade Propagadora das Belas Artes. Bom, espero que o meu PCC seja satisfatório e desde já agradeço.